Eu estou hoje aqui em São Paulo, no escritório de João Dória Júnior, conversando com o prefeito eleito de São Paulo, o fenômeno das eleições de 2016. Prefeito, parabéns pela sua vitória, foi uma vitória surpreendente. Muito obrigado. E o senhor já teve ontem uma manifestação na porta da sua casa, na quarta-feira, manifestação na porta da sua casa. Como é que é a primeira manifestação da autoridade eleita? Democracia. Democracia é isso. Você tem que compreender que os valores democráticos exigem compreensão, tolerância, diálogo. Isso eu aprendi ao longo da minha vida. Aprendi com meu pai, aprendi com Franco Montoro, aprendi com Mário Covas, aprendi com Geraldo Alckmin e Fernando Henrique. O PSDB, o partido ao qual sou filiado, sempre foi um partido de diálogo e de compreensão das manifestações populares. Eu serei sempre muito compreensivo e diálogo muito aberto a todos. Mesmo quando houverem situações que possam não ser as mais justas ou as reivindicações mais amplas, mesmo assim, há que se ouvir. Ali estavam os ciclistas, eles deitaram ali, fizeram uma performance, mas o que eles estão dizendo é o seguinte, eles querem mais espaço para a bicicleta e a sua campanha foi acelera, foi aumentar a velocidade, voltar a aumentar a velocidade de carros, foi muito voltado para o carro. E as cidades modernas estão abrindo espaço para os ciclistas e para o pedestre. Você não teme estar na contramão? Não, até porque nós defendemos as ciclovias e as ciclofaixas. Eu sempre coloquei isso com muita clareza durante a campanha. E vamos continuar a defender. Tanto o programa de ciclofaixas, que são o fechamento de certas áreas, mais para atividade de lazer do que mobilidade urbana, aos finais de semana, que funciona bem e vão continuar. E até vamos expandir. Fazer mais programas de ciclofaixas para permitir que outras camadas da população tenham acesso ao lazer através da bicicleta. E o que será diferente do governo Haddad? As ciclofaixas, por exemplo, estão concentradas em áreas nobres da cidade. Nós vamos levá-las para a periferia, para estimular aí sim o uso da bicicleta nas áreas periféricas como forma de lazer. Aliás, a população que mais se ressente da falta de alternativas de lazer na cidade de São Paulo é a população da periferia. As ciclovias serão mantidas, exceto onde elas não funcionam. Onde não funcionam, não há razão de manter ciclovias. Por exemplo, em áreas periféricas da cidade existem ciclovias implantadas sobre calçadas. As calçadas já são estreitas. Você pintar uma calçada de vermelho integralmente e determinar que ali o pedestre vai ter que conviver com o ciclista, não faz sentido. E não faz sentido mais ainda quando não há ciclista, ou seja, é um constrangimento para o pedestre ver a sua calçada pintada de vermelho se não há ciclista e ele não sabe em que circunstância ele pode caminhar, ir para o ponto de ônibus, então isso não faz sentido. Aí houve uma certa volúpia. Não, quer dizer, então vai consertar o que não estava funcionando. Eu já ouvi casos de, por exemplo, em coisas muito íngremes, que apenas um atleta consegue subir e tal. Nem atleta, enfim, vi algumas na Zona Leste, mas nem atleta Mas olímpico. Quer dizer, vai se corrigir isso, mas não tirar essa tendência de dar espaço para a bicicleta. De forma alguma. Eu tenho bicicleta, uso e ando de bicicleta, então não tenho nada contra. E a Paulista vai continuar sendo fechada aos domingos? Vai continuar. A proposta é boa. A proposta é boa. Eu fui lá, fiz 3 visitas em 3 horários diferentes, em 3 circunstâncias distintas para examinar. Eu não tenho compromisso com erro, Miriam. Como empresário, como gestor, eu gosto que as coisas funcionem bem. Onde precisar funcionar melhor, e você precisar dar um passo atrás para dar 2 adiante, eu vou fazer isso. A gente faz isso na vida. No setor e aí você privado. Gostou da coisa da Paulista? Gostei. Achei bom, a população adotou. O que nós vamos fazer é aprimorar, melhorar, com algumas atividades musicais, algumas atividades performáticas, pequenas manifestações. Vai ser polo cultural. De teatro, polo, mas sem excessos, porque o ir e vir passou a ser uma atratividade boa. Sim. Pessoas que têm patins, que têm skate, que caminham, que andam de bicicleta. Então você não pode ter grandes concentrações porque isso inibiria esse ir e vir. Mas pequenas manifestações, usando aí uma expressão mais na língua inglesa, os pockets, né? Pequenos shows, pequenas ações performáticas, podem complementar e trazer um pouco mais de alegria para a avenida. Mas a proposta é boa e vai continuar. Você fez uma campanha, assim, João Trabalhador e gestor. O programa da ex-presidente Dilma era também a gestora. E era falso. A gente viu que ela administrou mal o país, levou o país à crise. Como é que o eleitor de São Paulo se protege contra esse risco de que seja apenas um truque de marketing? João não é Dilma. A Dilma nunca administrou nada na vida dela. E aonde tentou administrar, só fez bobagem, com todo respeito a ela, na sua condição de ex-presidente da República, mas foi um desastre. Mesmo na Casa Civil, mesmo nas funções que ela teve no governo do estado do Rio Grande do Sul, não foi uma boa gestora, não tem uma boa história. Era um mito
mas não tinha uma referência de boa gestora. Quem sentou sobre o projeto de privatização dos aeroportos brasileiros, só para citar um caso, foi Dilma Rousseff como chefe da Casa Civil. Pergunte ao ex-ministro Nelson Jobim como foi a Tá bom, a gente já confiança, sabe o desastre que foi a Dilma, tanto que ela perdeu o governo, mas eu queria saber como é que São Paulo se protege do risco de ser, o gestor ser só uma marca de embalagem, uma bela embalagem, porque você administrou sua própria empresa, mas só. Não, eu fui gestor também, eu fui presidente do Embratur, o órgão federal de turismo do Brasil, eu fui secretário de turismo do Mário Covas, e foram duas experiências, modéstia à parte, bem-sucedidas. A proteção, na verdade, é ação, eu preciso agir. Eu preciso fazer, eu preciso demonstrar exatamente que o discurso de campanha, as propostas de campanha, o João trabalhador, o João gestor, o João empreendedor, será o mesmo na execução das políticas públicas na prefeitura. Com prioridade, conforme já anunciei, às camadas mais pobres, aqueles que mais precisam da função do Estado, são os que vivem na periferia da cidade. Esses precisam da presença do Estado com eficiência, com a proteção e com ação, sobretudo no plano da saúde, da educação, mobilidade urbana e habitação popular. Eu vou ter que demonstrar na prática, no fundo é isso. Mas usou a palavra trabalhador por quê? Porque também usando uma expressão em inglês, quer dizer, na verdade o trabalhador passa a ideia do empregado, do operário, e não do empresário. Né? É working class, como se diz em inglês. Né? Por que você usou esse nome de marketing? Working leaders também. Os líderes que trabalham são líderes que são exemplos. E eu prefiro mas não usou o João líder, usou o João trabalhador. Não, mas para você, apenas para reverenciar que os que são empreendedores são trabalhadores e são dedicados. Eu sempre construí minha vida trabalhando muito. Os que me conhecem sabem, você tem por referência, mas os que estão mais próximos à minha vida sabem a intensidade do trabalho que eu sempre dediquei. Então, eu sou trabalhador. Aliás, eu vou colocar horas em dobro na Prefeitura de São Paulo. Como eu sou contra a reeleição e não vou disputar a reeleição em nenhuma hipótese, e espero até que a reforma política acabe com a reeleição, porque ela é nociva para o país, a prática demonstrou que ela não é boa. É verdade. Agora, outro cargo político você pode disputar? Eu quero, para deixar claro, eu quero ser prefeito por 4 anos, para que não haja nenhuma dúvida, seja sua, seja quem está nos assistindo aqui. Eu fui eleito para ser prefeito, vou cumprir o meu mandato. Não é um trampolim. Não, isso é uma responsabilidade de ser prefeito da maior cidade brasileira, a maior cidade da América Latina, terceira capital do mundo, 5º orçamento do país. Não pode ser trampolim, você tem que ser dedicado integralmente a essa tarefa. É uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade histórica. E eu vou cumprir. É certo. Agora, ainda da campanha, eu queria te perguntar uma coisa. A palavra gestor também era para evitar o político. Eu sei que seu pai foi político, né? Um político, inclusive, perseguido na ditadura e tal. Portanto, você traz a política em você. Você fez uma campanha política, você entrou num partido político. Ao ser eleito no primeiro turno, fez um discurso político, lançando o candidato a presidente da República, Geraldo Alckmin, para 2018. Quer dizer, tudo ali era político. Por que você continuou falando de gestor, evitando a palavra político? E aí, todos os jornalistas te perguntaram, e eu também te pergunto, isso não ajuda a piorar a imagem do político que está tão mal hoje no Brasil? Não, não sou eu que faço essa imagem, são os maus políticos que fazem essa imagem. Sim, claro, e a mas população assim... fez esse juízo nesta eleição, de maneira muito clara. Houve um repúdio, não só em São Paulo, mas em outras capitais brasileiras e outras cidades do país, em relação ao que eu chamo da velha política, a má política. E dessa eu não quero fazer parte, em nenhum momento, nem agora, nem amanhã, nem nunca. Quero fazer parte da nova política. E na nova política eu quero ser um gestor, um administrador. É isso que as pessoas esperam no executivo. Óbvio que não no legislativo, nas câmaras legislativas, mas de um executivo, ou seja, um prefeito, um governador, um presidente da República. Hoje a população brasileira espera que seja um gestor, um administrador. E é exatamente o que eu desejo ser. Mas não é uma rejeição à política, aproveitar a onda de rejeição à política para se eleger? Não. Isso seria até impróprio. Eu respeito a política, respeito os políticos, sou filho de um, inclusive, eu sempre deixei claro isso. Não é desrespeitar, desmerecer e nem ter uma relação duvidosa ou de questionamento aos políticos, mas quero estar sempre ao lado
dos bons políticos, dos que fazem a política com honestidade, com decência, com princípios. E são muitos, felizmente. Quando você fala logo ali de prévias, no seu discurso, prévias, e lançando o nome de Geraldo Alckmin para governar o Brasil, para ser candidato, você não teme ter acirrado e antecipado um conflito que existe dentro do PSDB, o conflito das várias ambições, aprofundando esse conflito interno que pode enfraquecer o partido nesse momento? Não, Miriam, não há conflitos. Há desejos, aliás, naturais e absolutamente compreensíveis. O PSDB é um partido de grandes lideranças, historicamente, inclusive. Essa é uma das boas qualidades que tem o PSDB. Além de ter uma militância grande, expressiva, ativa, tem também boas lideranças. É um partido com ótimos quadros e vejo toda a legitimidade naqueles que desejam ascender à condição de candidato, seja a prefeito, seja a governador ou mesmo a presidência da República. Agora, o melhor caminho é exatamente aquele que o PSDB escreveu na sua história com Mário Covas, prévias. As primárias americanas, que nós chamamos aqui de prévias. Não há nada mais democrático do que prévias, onde você vai ouvir a militância dos filiados do PSDB. Ao qual você se submeteu, né? Nacionalmente, eu sou um exemplo disso. Uhum. Miriam, se não houvessem prévias em São Paulo, jamais eu estaria aqui conversando com você. Jamais eu seria candidato do PSDB e jamais teria sido eleito. Uhum. Eu sou um exemplo claro, objetivo, explícito de que o movimento democrático do PSDB é o único que deve ser seguido dentro desse processo de respeito à opinião das pessoas e, por última instância, ao voto. Tá certo, eu vou fazer um intervalo agora, prefeito, e volto daqui a pouco. Eu vou fazer um intervalo daqui a pouco. Hoje o programa é com João Dória Júnior, prefeito eleito de São Paulo. Prefeito, muita gente compara o senhor com Donald Trump, empresário, trabalhou na área de comunicação, faz um discurso contra a política. E o que o senhor acha disso? Olha, eu agradeço muito a comparação, mas eu declino. Se você quiser me comparar com Michael Bloomberg, eu agradeço. O Donald Trump, eu refuto, devolvo a comparação, eu não tenho menor similitude, nada, absolutamente nada. Eu sou diametralmente oposto aos princípios, a forma de ser, a forma de agir, a forma de falar, a forma de pensar, o tom de voz. Eu não tenho nada com Donald Trump. E o cabelo? E também o cabelo é um pouco. Agora, há um ponto que vale, pelo menos para quem está nos assistindo, e que gerou uma certa comparação, inclusive em matérias internacionais. O Washington Post, o New York Times e o Wall Street Journal deram a vitória em São Paulo e fizeram um comentário de que eu apresentei o programa Aprendiz aqui no Brasil. E, de fato, eu fiz isso, um reality show durante 2 anos, que é o mesmo reality que ele apresentou durante 8 ou 9 anos nos Estados Unidos. Por isso que houve aí uma certa comparação, mas que, de novo, eu agradeço e devolvo. Bom, e espero que siga também as trilhas de Michael Bloomberg, foi excelente prefeito Essa de Nova York. Né? Eu conheço, eu tive 2 vezes com ele. Esse sim é uma referência é um profissional a ser seguido. A sua primeira proposta, logo no começo, foi que vai congelar as tarifas de ônibus. Eu quero saber se você sabe quanto vai custar isso e se isso não é populismo. Começar dando um subsídio, que é aumento de gasto, num momento em que todos os orçamentos do Brasil estão com queda de receita. Miriam, não é populismo. É uma ação sensata, equilibrada. Ela tem um risco, evidentemente, e tem um custo. Mas São Paulo foi palco na gestão Haddad, no primeiro ano da gestão Haddad, de um movimento que se espalhou por todo o Brasil, um movimento passe livre, e você se lembra da convulsão que foi em São Paulo e em todo o país. Nós não desejamos isso novamente, numa mudança de gestão, anunciar aumento de tarifa de ônibus, ainda que seja necessário, ainda que seja correto, ainda que economicamente seja recomendado. Está com medo de manifestantes? Não, não é medo. É o bom senso de evitar uma conturbação nas ruas no momento da transição de uma gestão. Então, nós avaliamos, há uma diferença de 450, 500 milhões, que é perfeitamente possível de recuperar neste primeiro ano. Eu não disse que as tarifas serão congeladas ad eterno, apenas no ano 2017. É possível a recuperação deste valor, são 450, 500 milhões, essa é a diferença, considerando o valor inflacionário. Com a economia de gestão, com o resgate da dívida que cabe à Prefeitura de São Paulo cobrar, e com uma boa gestão nós conseguiremos ter esse recurso para suprir neste ano esta diferença de 450 a 500 milhões. Foi uma atitude de bom senso, mais do que tudo,
de equilíbrio e bom senso. Em relação aos outros anos, aí sim, é razoável que possamos ter a mudança das tarifas, acompanhando o processo inflacionário, mas também sempre agindo com muito cuidado, com muita atenção. O tema do transporte público, mobilidade urbana, é muito sensível em São Paulo. A sua proposta de criar uma secretaria para cuidar da digitalização, para ter uma área mais, para aumentar o acesso à internet nos espaços públicos e tal, toda a proposta de cidade digital, como é que ela vai funcionar? São Paulo tem que ser uma cidade do mundo, que não é mais uma província. E lamento ter que dizer que a administração do PT, não quero me referir mal ao prefeito Fernando Haddad, até porque tenho boa relação pessoal com ele, e afinal ganhamos a eleição, não adianta ficar tripudiando sobre algo que já foi. Mas a gestão foi uma gestão um pouco provinciana demais. Cidade inteligente, cidade digital. Tem que fazer essa cidade acabar com papelzinho, carimbinho, burocracia. Onde há excesso de burocracia, há corrupção, a lerdeza. Na verdade, só para explicar, que são dois movimentos. O movimento de dar acesso à internet nos espaços públicos e, ao mesmo tempo, digitalizar os serviços públicos. Exatamente, nos dois campos. Está perfeito o que você falou. No plano, vou me referir primeiro no plano público da gestão. O movimento de digitalização completa de todos os processos. Em 2 anos, o nosso desejo é que São Paulo não tenha mais papel, não tenha mais processos amarrados com elástico, com barbante, coisas, estou figurando, mas fazer a cidade funcionar digitalmente 24 horas por dia em todos os seus serviços. Com isso, dar mais transparência e mais eficiência e reduzir drasticamente qualquer possibilidade de corrupção. Porque a hora que você dá transparência digital online, fica muito mais difícil para aquela pessoa que quer vender facilidade diante de uma dificuldade que naturalmente, em circunstâncias como ainda existem, elas se apresentam. Não estou dizendo nem que o gestor tivesse essa intenção, ou seja, que o prefeito Fernando Haddad fosse uma pessoa com a intenção de dificultar para alguém vender facilidade, mas é o péssimo caminho, que o mundo digital é a melhor solução. E a outra é fazer São Paulo ser mais jovem, pulsar com uma cidade inteligente. Então, vamos colocar Wi-Fi em todas as praças, em todos os parques, em todos os ônibus, num prazo de 18 meses, no máximo 24 meses. Já falei com as operadoras, inclusive de telefonia, porque nós queremos fazer isso com o investimento deles e não investimento público, fazer parcerias e estimular a juventude, os jovens. Eu quero uma cidade muito jovem, aliás, vamos ter jovens na gestão pública, tecnologia nas escolas, na saúde, nas atividades de geração de emprego. E aí o mundo digital é inexorável. Você tem que colocar São Paulo dentro desse mundo. E é exatamente esse o caminho que nós vamos adotar. Você foi à periferia durante o período da campanha e disse que aí você foi e se surpreendeu com a pobreza, com o sofrimento e tal. Então, ficou muita gente perguntando, mas ele não sabia que era assim? E outra questão e aí vai ser aquele candidato que vai lá na época da campanha e depois não volta mais? 2 boas perguntas. Fiz 229 visitas à periferia em 13 meses. Eu, de fato, não conhecia essa realidade triste que cerca a cidade de São Paulo. E a campanha, primeiro as prévias do PSDB, já me apresentaram um quadro muito triste e tocou muito meu coração, muito, muito. Fiquei muito sensibilizado quando vi na minha cidade... Mas o que é que você viu que você não sabia? A intensidade da pobreza e a tristeza destas pessoas que vivem em situações subhumanas. Sejam os moradores de rua, sejam aqueles que vivem nas calçadas, debaixo de viadutos, e aqueles que vivem na periferia, completamente à margem da cidade. Sem a mínima assistência de saúde, de segurança, de habitação, de educação, as condições subhumanas de vida na maior cidade do país. Isso não é compreensível, não é aceitável. E aí isso aumentou o meu desejo, sinceramente, de poder ajudar. E é exatamente isso que eu vou fazer. Tanto é que na próxima semana, para dar claramente, aí respondendo a sua segunda pergunta, a resposta àquela máxima de que o político só vai à periferia, aos bairros e principalmente às pessoas mais pobres quando precisa de voto, eu mesmo antes de assumir a Prefeitura de São Paulo, vou voltar a esta periferia para dizer a eles que eu serei muito presente, neste momento ainda como prefeito eleito, mas a partir de janeiro como prefeito efetivo, empossado da cidade de São Paulo. E metade do meu dia eu vou dedicar às ruas. Eu vou ficar nas ruas. Metade eu tenho que fazer o expediente, quase que obrigatório, pelos ritos, pelos processos, assinaturas, documentos, no Palácio do Anhangabaú, onde é a sede da Prefeitura em São Paulo. A outra metade do dia nas ruas, com o povo,
olhando as suas necessidades, respondendo pelas suas carências e também fiscalizando a própria gestão pública municipal. Como é que vai ser o modelo de privatização? Você já colocou várias coisas para serem privatizadas, o autódromo, o AMB. Eu chamo E de hoje programa... se fala até de Ibirapuera. Ibirapuera também? Eu chamo de programa, eu vou responder, eu chamo de um programa de desestatização. Esse programa tem 3 modelagens: privatização, PPPs, parcerias público-privadas, e parcerias. São 3 modelos. Privatização. Nós teremos duas propriedades da prefeitura que serão privatizadas. E eu não tenho nenhum medo, nenhum temor de defender isso, porque sei que isso é o melhor para a cidade. O Parque AMB, com o Sambódromo, o Palácio das Convenções e o Pavilhão de Exposições, serão 3 modelagens, serão privatizados e podem representar cerca de, não estou afirmando isso em definitivo, porque há circunstâncias do tempo, da economia, quantas empresas ou consórcios vão participar, mas pode representar cerca de 4,5 bilhões de reais de ingresso de recursos para a Prefeitura de São Paulo e um alívio de 50 milhões por ano, que é o que custa, que é o déficit provocado pela administração do AMB, que lamentavelmente é deficitário. E o autódromo de Interlagos, que continuará sendo autódromo, não vai mudar a sua finalidade, não vai ter especulação imobiliária, não haverá espigões nem shopping centers. Ali nós continuaremos a ter o autódromo, o cartódromo, o parque de Interlagos. Há uma parte do autódromo que está destinado a um parque público de acesso gratuito e vai continuar assim, mas ele será privatizado para que o setor empresarial, consorciado ou não, brasileiro ou multinacional, administre o autódromo e faça de lá também o maior palco de espetáculos ao ar livre da América do Sul. E vamos trabalhar concessões, por exemplo, o Estádio Municipal do Pacaembu, que é o estádio mais gostoso de se assistir futebol em São Paulo, ele será concedido ao setor privado. Ele custa 10 milhões por ano, a valores presentes, 40, 45 milhões numa gestão, dinheiro jogado fora, quando ele pode ser administrado pelo setor privado, melhor, com mais competência, com mais eficiência, sem perder a sua destinação para o futebol. Nós vamos também fazer concessão dos parques, todos eles, começando pelo Parque do Ibirapuera e o Parque do Carmo, para o setor privado. Isso não vai representar um único centavo para o cidadão. Você não vai pagar ingresso para entrar no Parque do Ibirapuera e muito menos pagar ingresso para entrar no Parque do Carmo, aqui em São Paulo. Mas ele vai se remunerar como? Com a exploração dos serviços internos que o parque tem, alimentos e bebidas e serviços especiais que o parque pode oferecer, pequenos espetáculos, pequenas manifestações que já ocorrem hoje, que são patrocinadas por empresas privadas e a prefeitura não ganha um único centavo com isso. Então, ela vai ganhar indiretamente porque isso vai remunerar as empresas que vão explorar os parques da cidade. Isso é moderno, isso já acontece em várias cidades do primeiro mundo, não só nos Estados Unidos, Canadá, mas na Europa também e até na Ásia. E esse modelo vai fazer com que os parques sejam bem administrados, tenham segurança, tenham limpeza, tenham banheiros limpos, modernos, serviços adequados, quadras poliesportivas, manutenção dessas quadras, equipamentos corretos, proteção ambiental, aquilo que as pessoas sonham em ter e que a prefeitura não consegue oferecer. Gastar dinheiro com centros de convenção e autódromo, em vez de gastar dinheiro com saúde e educação, realmente claro, não e a faz prioridade é sentido. saúde e educação. Saúde e educação é isso que a população mais quer e mais precisa. Prefeito, boa sorte no seu trabalho. Obrigado. Realmente, o sucesso de São Paulo é parte do sucesso do país, então Obrigado. você tenha faça um bom trabalho aqui em São Paulo. Até a semana que vem.